Olá, pessoal, boa noite. Começando pontualmente hoje, mais um episódio do Neurolive. Débora, seja bem-vinda. Ainda bem que você está aí, porque foi você que pediu essa live. Então, você trate de aprender tudo. Está super animada, estamos também. Oi, Beatriz, tudo bem? Como que tá aí? Oi, Dani, tudo certo? Meu sobrinho querido. Gisele, a Lid. Oi, Lid. Prazer ter vocês aqui hoje. A gente vai falar de cefaleia, mais precisamente a gente vai falar de enxaqueca, que é a mais comum. Bom, não sei se é mais comum, vamos perguntar isso para o Dr. Alex. E a gente vai falar de cefaleias um pouco no geral, e eu espero que todo mundo aprenda, assim, consiga tirar suas dúvidas. E Dr. Alex ainda não chegou. E, e aprender alguma coisa. A Deda falando aqui. Meu assunto preferido. Pois é, infelizmente, né? Mas eu acho que dá pra gente fazer. é, Dá pra gente fazer alguma coisa quanto a isso para melhorar as crises, né? Então, deixa eu falar para vocês um pouquinho como que está sendo o planejamento. O prazer é todo nosso, isso aí, Gisele. O planejamento tá tendo muita live e eu fiquei pensando se eu faria ou não faria essas lives. Assim, seguiria com as lives durante esse período que tá tendo muito acesso. Eu escutei uma pessoa falando assim, a pessoa ou tá fazendo live ou ela tá assistindo uma live, né? Então, é, eu considerei e conversei até com algumas pessoas e eu imaginei assim que a gente pode manter, continuar com as lives sendo feitas, e também as pessoas assim, se não conseguirem assistir no momento em que a live está sendo feita, é interessante porque você pode perguntar, você pode tirar suas dúvidas, mas você pode assistir depois também, porque eles estão ficando todos no IGTV. Então eles ficam no IGTV, ficam no Facebook também, a gente está divulgando, e tem um canal no YouTube. Então vocês podem, se por um acaso, eu perdi uma live, porque a gente está fazendo toda terça e toda quinta. Perdi uma live, então aí vocês entram para fazer a live, entram para assistir a live. Bom, o doutor Alex já chegou, vou chamar. Então, o Alex, para quem não conhece, o Alex é um grande amigo meu de João Pessoa, lá na Paraíba. Ele é especialista em distúrbios do movimento, mas ele vai estar falando com a gente hoje sobre cefaleia, porque acaba que cefaleia é um. Olá, Alex, tudo bem? Ah, bom, Prazer te ter aqui de novo. prazer é todo meu. Eu estava comentando aqui com o pessoal que, apesar de eu não ser especialista em cefaleia e também você não, cefaleia acaba sendo uma coisa que a gente atende todos os dias, né? Eu acho que por semana, pelo Sim, menos, eu atendo uns 3, 4 pacientes que têm sim, cefaleia ou que cefaleia faz parte do quadro que eles chegam para consulta, né? sim, sim. É uma coisa que acho que todo neurologista já escolhe a neurologia gostando de cefaleia. Se não gosta de cefaleia, já está no lugar errado, né? Então, É, é uma coisa que todos gostam um pouco. Mesmo que, claro, existe a especialidade de cefaleia, a gente vai ter casos mais graves, casos mais difíceis de diagnosticar, mas no geral, não. Tem uma facilidade. e acho que também a gente acaba gostando mais de uma coisa quando a gente aprende, né? Quando a gente estuda e se sente capaz de fazer. A gente teve uma live na terça-feira sobre dieta cetogênica e a Marcela falou Sim. isso. Ela falou assim: não, porque quando eu vi que funciona, aí meu olho brilhou. Então é É. isso.
E É, enxaqueca, se a gente tratar direitinho, a gente vai conversar aqui sobre isso, dá para viver muito dá bem, sim, né? dá, com certeza. E enxaqueca é uma coisa boa de receber no consultório, porque eu tenho muita paciência de conversar com meus pacientes, né? Então, é isso que o paciente com enxaqueca precisa, conversa. Porque ele foi já em diversos profissionais que olhou na cara dele, já passou um remédio, entregou para ele, e aí ele começou a tomar aquele remédio, não explicou efeito colateral, não conversou nada sobre a doença previamente. Então, isso é o que falta. Então, aí você faz a diferença na vida de uma pessoa que já passou por 10 profissionais e ela diz, encontrei agora. Mas é o quê? A atenção que está faltando muitas vezes. É, faz toda a diferença. Então, vamos começar? Vou perguntar já Não, isso para você. É, qual que é a diferença de cefaleia, enxaqueca, dor de cabeça? Quais são esses termos? certo. A dor de cabeça, ela é uma dor na região da cabeça. Pode ser na face, pode ser no couro cabeludo, no crânio mesmo, né? Então, qualquer dor no segmento crânio-cefálico, ele é uma dor de cabeça, tá? A cefaleia vai se caracterizar por crises recorrentes de dores de cabeça. Pode ser recorrente ali dentro de alguns dias, é uma doença especificamente, quando a gente usa esse termo cefaleia. Mas cefaleia e dor de cabeça também podem ser utilizadas meio que como termos iguais. Já a enxaqueca é apenas um dos tipos que a gente tem. Existem 200 tipos de dores de cabeça, enxaqueca é uma das formas que a gente tem. É a mais conhecida por todo mundo, apesar de não ser a mais comum de todas. Sim, é isso que a gente ia falar, que eu comentei. Uhum. E é normal ter dor de cabeça? É normal ter cefaleia? Não. Muita gente chega no consultório e uma das perguntas, uma das coisas que eu mais ouço é falar: eu tenho aquela dor de cabeça normal. Aí eu falo: não, não, não. Não existe dor de cabeça normal. Existe uma dor de cabeça com a qual você se acostumou. É diferente dela ser normal. O normal é não sentir dor de cabeça, né? Então, o normal é você viver sem dores de cabeça. Qualquer dor de cabeça, ela já está fora da normalidade. Pode ser que seja uma dor leve, e aí é o que mais acontece, é uma dor leve que não leva os pacientes a procurarem atendimento médico. Mas só quando é casos mais graves, como é a enxaqueca. Por isso que ela é tão conhecida. Certo. E qual que é o tipo mais normal? Que você falou, enxaqueca não é o mais normal. E qual que é o tipo mais normal? O mais comum, né, é a cefaleia tensional, que é uma Normal não. cefaleia Comum. normal. Comum. Normal não. O tipo mais comum é a cefaleia tensional, que é uma cefaleia que muita gente tem e que nem procura o médico por causa dela, porque ela é uma dor de cabeça mais leve mesmo, ela é aquela dor de cabeça que incomoda no dia a dia. É uma dor geralmente dos dois lados da cabeça, aqui na região frontal, e ela é mais como se fosse um peso ou um aperto, uma dor assim mais constante. E aí o paciente não tem todos aqueles sintomas que a gente tem na enxaqueca, e ele consegue trabalhar. O mais característico é isso. É uma dor que consegue continuar trabalhando. Ela incomoda, mas eu consigo fazer tudo que eu tenho que fazer naquele dia. Então, por isso as pessoas não procuram. Tomam um remédio por conta própria e acabou. Então, a dor de cabeça mais comum que existe é a tensional. Diferentemente da enxaqueca, que ela é a segunda mais comum dentre as primárias, e que aí o paciente, como ela é uma dor muito intensa e que não deixa você fazer as coisas que você programou para aquele dia, o seu trabalho, a sua aula, os seus estudos, as tarefas de casa. Então, você perde a qualidade de vida de uma forma mais importante, aí eles procuram os médicos, sim. Então, assim, no nosso consultório vai ser mais comum a enxaqueca mesmo, porque as pessoas não procuram por tensional, mas as duas não são normais, né? Tem E que tratar. tem que investigar. E quais são esses sintomas? Assim, como que a gente sabe que uma dor de cabeça, uma cefaleia é uma enxaqueca? Tá, então eu já descrevi mais ou menos como é a tensional, né? Uma dor mais leve, mais em peso ou aperto, uma coisa mais constante e que não tem muitos outros sintomas associados. A enxaqueca, ela geralmente começa de um lado só, tipicamente começa de um lado, mas com a evolução pode evoluir para os dois lados. Algumas pessoas já começam dos dois lados, né? E ela é latejante. Então ela é como se tivesse um coração batendo dentro da cabeça.
A luz incomoda, o barulho incomoda, dá vontade de vomitar. Então, é tão intensa a dor que a pessoa tem que ficar quietinha, parada, não consegue fazer as coisas que ela tem para fazer. Porque se ela faz, se ela continua escrevendo, se ela continua lavando a louça, varrendo a casa, a dor se torna mais intensa, ela piora com as atividades normais do dia a dia. E tipicamente tem vômito, incômodo com a luz, incômodo com o barulho, então diferencia mais ou menos por aí. Sim. Ah, e agora o Edson perguntou, ele sempre deve ser unilateral? A dor da Não, enxaqueca? 80% das pessoas, 90% das pessoas começa, e aí é importante lembrar disso, começa unilateral. Esse começo depois pode evoluir, se você não trata e ela vai piorando, piorando, ela passa para o outro lado, né? Depois de horas vai passar para o outro lado, e tem algumas pessoas que já começam com ela, cerca de 10, 20%, já começa bilateral. Mas o mais comum é começar de forma unilateral. E também tem o caso de como ela, quando ela cronifica, né? Quando ela vira cefaleia crônica diária. Sim, aí já é uma complicação da dor de cabeça, né? Ela tem uma evolução. Ela começa tipicamente lá por volta da adolescência, ou no máximo no início logo no começo da idade adulta, 20 anos. Então, o paciente começa tendo esporadicamente, uma vez, 2 vezes no ano, depois 4 vezes no ano, depois está uma vez no mês, e aí os anos vão se passando, né? Uma vez por mês, passa mais anos, começa a ficar toda semana. E aí quase todos os dias. E aí a pessoa começa a tomar muito analgésico. Aí gera uma outra dor de cabeça pelo abuso de analgésicos. O corpo vai viciar no analgésico e vai começar a pedir analgésico através de dor de cabeça. Então é sintoma da abstinência, do vício dele. Então aí vai ter uma das complicações que a enxaqueca pode trazer, que é abuso por analgésico. Aí nessa cronificação, nessa mistura com abuso de analgésicos, ela passa a ser bilateral desde o início. Passa a ser até crônica e diária, né? O paciente está o dia todo com dor de cabeça, todos os dias, e ela, no máximo, dá uma aliviada com o analgésico. Então, a gente já sabe que aí não é mais só a enxaqueca, é uma enxaqueca que cronificou e que está pior por abuso de analgésicos. E eu acho que os pacientes, eles já chegam com essa história, né? Eles falam, Essa é a então, história típica. antes eu tomava tal remédio e melhorava, É, mas aí fazia agora não melhora mais, né? É bem isso. eles vão subindo uma escalinha, né? Eles vão dizendo era esse remédio, aí agora já não faz mais efeito. Agora é esse, que também tem dia que não faz efeito, e aí no pior dia eu uso tal remédio. Isso é bem característico. E geralmente o que vai fechar para o abuso de analgésico é tomar em geral mais do que 3 comprimidos por semana, e eles chegam dizendo que tomam assim 1 ou 2 comprimidos por dia, né? Uhum. Por dia. E no dia que não tomar, ao invés de ele ter aquela enxaqueca que ele quer ficar deitado, quietinho, em silêncio, ele fica inquieto. Essa é uma característica muito marcante para dizer assim, ó, tem abuso de analgésico. Por abstinência de analgésico, você fica inquieto. Enquanto você não tomar, é como o drogado funciona, né? O drogado, se ele não usar a droga, ele tem alucinação, tem taquicardia, tem sudorese, do mesmo jeito. É uma pessoa viciada em analgésicos. Ela fica inquieta. Enquanto ela não tomar o analgésico, ela não melhora. O Edson Luiz perguntou assim, anti-inflamatórios são eficazes nos quadros de enxaqueca? E outro complemento, eu já vou te fazer outra pergunta que eu acho que tem muito a ver. Por que ainda muitos médicos prescrevem ergotamínicos para esse quadro? A primeira pergunta é se anti-inflamatórios está indicado. Então, primeiro, se a gente tem que usar anti-inflamatório, analgésico, ergotamínico e triptano, que são as medicações de tratamento de crise, a gente tem que usar em pacientes muito selecionados. Então, são aqueles pacientes que estão tendo poucas crises, porque aí a gente vai dar uma vez perdida e dar as orientações para evitar que isso daí cronifique. E, às vezes, um profilático. Se o paciente está tendo todos os dias dores de cabeça, não adianta ir por esse lado de tratar crise, porque aí você vai estar dando remédio analgésico todos os dias, e o paciente vai cronificar por causa de analgésico. Então, a gente não vai estar tratando adequadamente. Então, tem que diferenciar bem isso, é a primeira coisa.
Em sendo desse grupo que está muito no início da doença e eu quero tratar uma crise esporádica, aí a gente pode utilizar o analgésico, o anti-inflamatório, pode usar o triptano e pode usar o ergotamínico. Com cuidado de utilizar triptanos em pessoas que têm uma coisa chamada aura. Né? A aura é o quê? São sintomas que ocorrem antes da dor de cabeça está aqui, antes da dor de cabeça, por exemplo, luzinhas brilhantes, embaçamento visual, zumbido, fica com um lado do corpo paralisado, tem milhares, qualquer coisa neurológica pode ocorrer, indicando que a dor de cabeça vai começar dali a 5, 10, 20, 1 hora, minutos ou 1 hora, mais ou menos, e de fato começa, na maioria das vezes. Então, esses pacientes, eles não podem utilizar os triptanos. Ah, isso a Débora perguntou também. Quais são as contraindicações para o uso de triptano? A aura é uma delas, mas a gente tem outras também, né? Lembra aí. Então, risco cardiovascular. Sim. É o que eu estava pensando em termos de enxaqueca, verdade. Quem já teve AVC ou infarto no coração, né? Porque o que é que acontece? Explicando bem rapidamente. A aura que eu acabei de descrever, ela ocorre porque os vasos, no começo da doença, os vasos se fecham. E depois de certo tempo, os vasos se dilatam demais. Aí é nesse momento que os vasos se dilatam demais que começa a dor. Essa fase que os vasos se fecham, todo mundo tem. Algumas pessoas vão ter aura nesse momento e outras pessoas não vão se manifestar na forma de aura, certo? Então, aquelas pessoas que se manifestam com essa vasoconstricção, com aura, com sintomas neurológicos antes da dor de cabeça, ou pessoas que já teve infarto, que também são causados por espasmos, né? Sim. Ou por AVC isquêmico, que também é causado por espasmo de artéria. Então, a gente não pode dar um remédio que vai causar espasmo, que é o triptano. Sim. Então, é por isso que a gente não pode usar triptano nessas 3 coisas. São os fatores, né? E daí, acho que é isso que o Luiz perguntou, assim, por que não poderia usar triptanos em quem apresenta aura? Por causa disso. Porque tanto o triptano quanto o ergotamínico, que tem algumas marcas, a gente não vai comentar, né? Mas assim, tanto o triptano quanto o ergotamínico, eles fazem isso, eles fazem essa vasoconstrição. Isso aumenta o risco de trombose, isso aumenta o risco de um AVC, tanto arterial, um AVC arterial. E daí, por exemplo, quem fuma, mulher acima de 35 anos que usa anticoncepcional, já tem esse risco aumentado. E se usar esses triptanos também pode aumentar, né, Alex? Acho que é basicamente isso. Essa indicação aí da mulher fumante com mais de 35 anos usando anticoncepcional, se ela tem aura, ela já tem um risco aumentado de ter AVC, só. E aí a gente dá um remédio que pode aumentar ainda mais esse risco, né? Então é ruim. Então a gente tenta trabalhar no sentido contrário, não usar os remédios para crise de enxaqueca, que aumenta o risco, tenta tirar esse anticoncepcional utilizando algum que não cause, que não aumenta o risco, que são os que têm sem estrogênio, né? Porque o problema é o estrogênio. Estrogênio maior. Né? E assim, a gente falou do que diferencia a enxaqueca das outras doenças. E Sim. Ela é mais comum em homens ou mulheres? A enxaqueca, ela é mais comum em mulheres, né? Já na tensional, que é a mais comum de todas, não existe diferença entre os sexos, né? Então, existem mais de 200 dores de cabeça, então cada uma vai ter uma diferença aí entre eles, vai ser diferente, né? Então, para tensional não tem diferenças, mas para enxaqueca, que é a mais famosa de todas, é mais comum nas mulheres, sim. Tá. E pensando ainda nas mulheres, o anticoncepcional piora a enxaqueca? Então, eu gosto de falar, sempre que me perguntam isso, eu gosto de falar 3 coisas em relação ao anticoncepcional, que eu já vi, né? De uma forma geral, anticoncepcional com estrógeno é o problema, né? Com doses moderadas, ou altas, ou muito altas. E baixas também. Então, doses muito baixas de estrógenos, eles podem ser utilizados. Ou muito baixo de estrógeno, ou sem estrógeno, ou então métodos alternativos, como preservativo, DIU e por aí vai, tá?
Mas tem um padrão de mulher que a gente consegue diferenciar, que é aquela mulher que até melhora com o anticoncepcional. Quando você nota nitidamente que ela tem uma piora e uma melhora ao longo do ciclo menstrual, isso quer dizer para a gente que essa subida e descida de hormônios é que influencia o problema para a mulher. E aí, usar o anticoncepcional, a gente faz com que os hormônios dela fiquem aproximadamente constantes. Então, a gente vai tirar essa alteração hormonal, né? Então, às vezes, o anticoncepcional ele é bom, tem que conversar para entender a história dessa mulher, tá? E a terceira coisa, eu acho que era em relação àquilo que a gente já conversou, da idade da mulher, fumante e tudo mais, poder ser um pouco pior. E principalmente na mulher que tem enxaqueca com aura. Sim. E além de mulher, de homem, criança pode ter enxaqueca, idoso também pode ter? Pode sim, né? Existem uma coisa até chamada de equivalentes migranosos, porque o nome bonito da enxaqueca é migrânia. Então, existem os equivalentes enxaquecosos, equivalentes migranosos da infância. Então, a criança já pode manifestar sintomas de enxaqueca desde novinha, desde 6 anos, 8 anos, ter náuseas periódicas, então ela não se alimentou mal, não comeu nada estragado e mesmo assim fica enjoada. Tem um dia que ela acorda sem conseguir raciocinar direito, tem tonturas esporádicas. Então tem sintomas que são comuns na doença já desde a infância, demonstrando que ela vai evoluir. E aí é fácil a gente fazer o diagnóstico numa criança que ela tem familiares, porque tem um fator genético incluído, né? Então, se a mãe dela tem enxaqueca e ela está tendo isso, então ajuda a fazer o diagnóstico. Sim, eu tenho enxaqueca, já desde criança. Então, eu vou te contar. Você também? Ah, é verdade, você também tem. E eu lembro que uma das coisas que eu tinha muito sintoma era cinetose. Então, meu também. Entrava no carro, começava a ter tontura e vomitava. Toda viagem eu vomitava. Era insuportável viajar comigo, eu acho. E daí, isso era uma coisa que eu tinha bastante. Dor abdominal, que não tem, que nem você falou assim, não tem motivo para ter a dor abdominal. E dor óssea de crescimento também é um que pode ajudar, né? Não necessariamente está relacionado, mas se tiver nessa história toda aí, ela pode contribuir para o diagnóstico, né? Mas eu tinha muito cinetose também. Eu não precisava ter viagem. Quando eu voltava da escola, a gente tinha uma ladeira imensa que descia e depois tinha que subir. Engarrafada, daqueles engarrafamentos de dar um passo para, dar um passo para. E então a gente voltava. Quando chegava ali, aquele cheiro antigamente dos carros de álcool, sabe? Aquele cheiro de carro de álcool. Aí eu me deitava no banco de trás, fechava os olhos e ficava calado. Minha mãe disse que já percebia que ali que eu não estava bem, chegava em casa, vomitava. Sim, sim. E algumas pessoas falam que vomitar melhora, né? Melhora. Tipicamente, assim, é bem comum esse sinal de que o vômito intenso, ele melhora, porque ele dá uma descarga de adrenérgica, né, que ajuda a melhorar. Sim. E idosos podem ter dor de cabeça, de Pode também. enxaqueca, mas Pode também. mas a enxaqueca não aparece no idoso. Então, tem duas coisas, né? Não é de jeito nenhum comum você dar o diagnóstico de uma enxaqueca começando no idoso, tá? Então, a idade correta de se começar é por volta dos 20 anos. Então, para baixo, até quase 25% vai começar antes dos 10 anos e 50% vai começar antes dos 20 anos, né? Mais de 50% vai começar. É raro já, digamos assim, a gente vê casos que começam por 23, 24 anos, né? Começa bem antes. Começar depois dessa idade aí é extremamente raro, não é impossível, mas é extremamente raro. Então você tem que fazer todos os esforços de dar outro diagnóstico alternativo antes de falar que é uma enxaqueca. É mais comum a pessoa ter tido enxaqueca a vida toda e continuar tendo enquanto idoso do que se iniciar no idoso. E uma coisa que eu lembrei agora é que as mulheres, quando elas entram na menopausa, elas falam que a dor de cabeça melhora, né?
melhora, né? Na gravidez é um terço e um terço. Um terço delas pioram, um terço não muda e um terço melhora durante a gravidez. Acho ótimo, né? Eu não Sim. vejo dessa forma que a literatura fala, não. Eu vejo muito mais elas melhorando. Eu quase não vejo paciente que piora na gestação, sendo sincero. Mas talvez, não sei explicar, né? A literatura fala que é bem dividido assim. Já quando entra na menopausa, e aí é provavelmente justamente o quê? A É a perda parte daquela hormonal. de hormônios. Os hormônios ficam, depois da menopausa, mais ou menos constantes, né? Sim, E aí melhora muito as enxaquecas das mulheres. perfeito. E a gente falou, tem um monte de perguntas sobre tratamento. Pessoas, eu não estou ignorando vocês. Mas é que antes da gente falar de tratamento, a gente já falou um pouquinho, mas antes de falar de tratamento, eu queria falar um pouquinho mais sobre como que a gente pensa nesse diagnóstico. Então, por Sim. exemplo, a pessoa chega com esse quadro clínico de uma dor de cabeça que lateja é mais de um lado, às vezes é de um lado, às vezes é do outro, piora com a luz, piora com barulho, dá vontade de vomitar. É, você precisa pedir algum exame, uma ressonância, uma tomografia para fazer esse diagnóstico? Vai depender, né? Então a história tá linda, tá perfeito, tá cheirando enxaqueca. Aí eu vou fazer o exame físico dessa paciente. Antes do exame físico, a idade. Se ela começou ali 15 anos, 20 anos, então tá na idade certa. Aí eu faço o exame físico completamente normal, fundo de olho, eu tento procurar sinais de aumento da pressão dentro da cabeça através do fundo do olho. O fundo do olho tá normal, então o diagnóstico é enxaqueca e acabou. Não precisa mais pedir exames para investigação desse caso, não. Pode tratar que é normal, que isso daí é a enxaqueca normal mesmo, né? Agora, se fugiu a isso, então, começou na idade errada, o exame teve alguma alteração que fala, opa, vamos com calma, ou então o fundo de olho tem edema, está inchado, demonstrando que a pressão está aumentada, aí não. Aí nessa situação, eu preciso do exame de imagem para descartar. Do exame de imagem, ou às vezes a gente também vai solicitar lipo, vai ter alguns exames. Uma coisa assim que não deve ser feita é eletroencefalo da cabeça, né? O eletro da cabeça, que não faz sentido pedir para enxaqueca, a não ser que tenha eventos sugestivos de epilepsia. Eu não peço por dor de cabeça, eu peço por crise convulsiva. Sim, sim, exatamente. É suspeita ou diagnóstico de epilepsia, né? As nossas indicações principais pré-eletro. Então a gente vê É. mesmo. Às vezes pode dar dúvida, porque a pessoa pode perder um pouco da consciência, aí beleza. Mas em Pronto, aí outros casos, não. mas aí você tem a dúvida de epilepsia. Você não está É. pedindo para Por diagnosticar causa enxaqueca. de enxaqueca. É, exatamente. Eu tenho uma dúvida de que talvez, porque a crise convulsiva se acompanha de dor de cabeça às vezes. Então essa é a dúvida que pode ocorrer. Sim. Se houve uma crise e depois dor de cabeça, ou se só é a dor de cabeça. Aí nessa situação vale a pena, mas isso é muito raro. A gente É, não tem essa dúvida no dia a dia. não é de praxe, né? Toda dor de cabeça, você de praxe vai lá pedir um exame. Isso é verdade, isso a gente não pede. Não, não. Fizeram aqui uma pergunta lá no comecinho, eu vou voltar. Perguntaram assim pra gente, se a gente acha que o médico que não seja neurologista, ele tem, acredita que todos os médicos estão preparados para identificar sinais e sintomas que diferenciam entre cefaleia primária e secundária? O Edson, ele faz essas perguntas. Não da Unesp, não. Não, não, não. É um amigo meu daqui de Londrina. É meu amigo já. Eu já acho que o Edson é meu amigo. E ele Certo. fez a pergunta, quando eu fiz a live com a Natália, ele perguntou se quem era melhor para operar coluna, o ortopedista ou o neurocirurgião. Ele faz essas coisas com a gente, Alex. Ele perguntou se eu acredito, né? Eu acredito. Na verdade, eu observo nos prontos-socorros, quando eu vou atender um paciente que me chamam, e aí eu vou e converso com o médico que atendeu antes. Então, eu vejo que não, eles não estão
bons, firmes para dar o diagnóstico. Essa daqui é uma enxaqueca, acabou. Não, essa daqui pode ser alguma outra coisa. Eles não têm essa firmeza, mas eles deveriam, porque eu sou professor de universidade e eu explico na minha sala como fazer esse diagnóstico. E não é difícil, não é uma coisa absurda que só o neurologista, uma coisa mística que o neurologista vai lá e fala. Não, não é. É uma coisa simples de se fazer. Mas as pessoas têm o medo da neurologia. Então, elas têm medo de se envolver, de tentar e de trabalhar ali naquela área. Ela prefere chamar o neurologista e o neurologista conduzir o caso. Mas eu acho que é isso. É a mesma coisa que aconteceu com os exames de morte cefálica. Eu pretendo fazer um dia aqui alguma coisa para explicar sobre morte cefálica. Antigamente, só o neurologista podia fazer esse exame, porque, na verdade, os outros médicos tinham um pouco de receio de dar esse diagnóstico. Sim. Mas, atualmente, isso caiu por terra. Os intensivistas, outros médicos podem, contanto que eles façam o treinamento e tenham esse preparo. Então, eu acho que qualquer médico pode fazer, contanto que ele estude e tenha preparo. Então, isso é importante, né, Alex? A gente, como neurologista, a gente vê muito mais. Então, para a gente, às vezes, fica mais comum, mais natural, esses quadros. Mas dor de cabeça é muito comum. Você fala para os seus alunos, quando eu dava aula, eu falava para você que quem não é neurologista precisa saber 5 coisas. Precisa saber um exame neurológico de triagem, um exame de coma, saber tratar cefaleia e enxaqueca, os tipos de cefaleia, saber cefaleia, saber AVC e saber epilepsia. Então, que é muito comum. Coisas mais comuns na neurologia são esses. São essas coisas. Então, isso que eu falava, e quem é aluno aí, quem foi meu aluno sabe, né, Alex? Sempre falei isso. Que são as 5 coisas que eu acho que todo médico precisa saber fazer. Então, eu acho que depende muito da formação. Eu fico em cima do muro nessa pergunta aí, viu? Alex, sou bem mais esperta. Eu concordo com você, Elaine. Eu acrescento um tema, que ele é um tema meio sombrio, que fica entre a otorrino e a neuro, que é tontura. Sim. Tá? Então, eu falo sobre esses 5 temas aí, mais tontura, todos os médicos têm que saber. Não precisa esperar pelo neuro ou pelo otorrino, não. Principalmente quem trabalha em pronto-socorro, que isso vai chegar no pronto-socorro todos os dias. Então, tem que saber esses temas, tem que dar uma estudada. O problema é que o pessoal não tem segurança, não. Mas eu entendo também, compreendo. É aquele medo, né? Aquela coisa diferente. E aqui, tem uma amiga minha que ela é otorrino. Ela perguntou aqui, ó, a doutora Alicia. Ela perguntou se a gente tem costume de ver vertigem nos quadros com enxaqueca, sintomas vestibulares em pacientes com enxaqueca. Sim. É muito comum, né? Porque, assim, a enxaqueca, ela não é uma doença que tem apenas crises de dores de cabeça. A pessoa que tem enxaqueca, ela é um doente o tempo todo. Um paciente com um portador de enxaqueca 24 horas por dia. Então, tem dias que ele vai ter crise de enxaqueca e tem dias que ele não vai ter a crise de dor de cabeça, mas ele vai acordar enjoado, vai acordar sem conseguir raciocinar adequadamente, vai acordar mais chato do que o normal, porque, inclusive, casais que têm uma pessoa enxaquecosa se divorciam mais do que outros casais. Principalmente se a enxaquecosa for a mulher, é ainda mais. Porque os homens não compreendem. As mulheres compreendem a enxaqueca do homem, mas o homem não compreende a enxaqueca da mulher. Eles têm um nível de escolaridade menor, ganham menos salários. Então, você vê, né? Influencia demais na vida da pessoa. Essa pessoa vai ter dia que vai estar tendo tonturas. E como é que tipicamente são essas tonturas? São os movimentos bem rápidos e de curta duração. Geralmente, quando a pessoa está em pé, não desencadeada por movimento, então não é porque eu fiz um movimento rápido com a cabeça que dá a tontura. Eu estou parado aqui conversando com a Elaine e daqui a pouco começa um movimento do mundo, eu fico vendo o mundo balançando. Uma coisa rápida de 10 segundos. Então isso daí eu vejo demais e eu tenho, inclusive. É muito comum
encontrar nesses pacientes no exame de imagem uns pontinhos brancos que não quer dizer nada. Esses pacientes tipicamente têm isso. Tem mais sintomas vestibulares, né? Mas aí falando da tontura que eu tinha dito, que a pessoa tem que saber entre os 6 temas, né? Esse quadro é completamente diferente do principal tipo de tontura que chega no pronto-socorro, que é a VPPB, vertigem paroxística posicional benigna, né? Então, o paciente vai ter a tontura quando movimenta a cabeça e passa ali 10 a 30 segundos vendo muito movimento, muita vontade de vomitar, que ele fica o tempo todo parado, porque ele sabe que o movimento da cabeça é que desencadeia. Quando vai deitar na cama, se levantar da cama, então é bem característico. Então, esse é o tipo que todo estudante tem que saber diagnosticar e tratar, porque vai chegar muito. E remédio não funciona, né? Não é o jeito certo de tratar com remédio. Não é. Mas vamos lá que a gente vai ter uma live dessa. Não dá spoiler antes da hora. Já era. Mas super importante isso que você falou por causa da qualidade de vida. Trabalham menos, podem ser demitidos. Então, assim, tem até ano passado, eu estou usando Bordeaux hoje, mas foi sem querer. Porque existe o Maio Bordeaux, que é o mês de conscientização das cefaleias, da enxaqueca. E existe uma campanha que acho que foi do ano passado, da ABN e da Sociedade Brasileira de Cefaleia, que cefaleia não é frescura, enxaqueca não é frescura. Porque acaba prejudicando muito a qualidade de vida dos pacientes. Você falou da separação, eu até brinquei, falei, nossa, que horror. Mas o que acontece? Eu tenho poucas crises de enxaqueca. Mas por quê? Porque eu descobri uns gatilhos que eu tinha fazendo diário de enxaqueca. Então, eu queria que você explicasse para quem tem enxaqueca como que isso pode ajudar, Alex. Certo. Primeiro que tem uma coisa assim que eu tomo bastante tempo na minha consulta, dando orientações de coisas que podem ou não desencadear enxaqueca. Por que é importante a gente falar isso? Porque muitas vezes ela não é totalmente perceptível. A gente consome, se alimenta de alguma coisa agora à noite e amanhã, depois do almoço, vai ter uma crise de enxaqueca. Não é aquele negócio, comeu, tem a crise. Então, pode ocorrer até 48 horas depois. Então, eu gasto 20 minutos dando orientações. Depois de dar essas orientações, é interessante para o paciente refletir em cima delas. Então, ele pode levar para casa, a gente recebe bastante amostra de diários, né? O paciente leva para casa e aí sempre que ele tiver uma crise, ele vai demarcar ali. Tentar lembrar o que é que pode ter causado essa crise, quanto tempo durou essa crise, se ele precisou tomar remédio ou não, se ele foi dormir e resolveu ou se não. Às vezes ele dormiu mal na noite anterior, ele coloca. Então, se ele teve vômito, se a luz incomodou, ele tenta colocar todas as características possíveis ali. Isso é bom para quê? Para a gente encontrar os gatilhos, que, como você mesma já falou, né? É uma excelente opção. A gente saber como é o padrão típico desse paciente. Às vezes a gente vem descobrir que tem a ver com o ciclo menstrual a partir do diário, né? E a mulher não tinha noção de que tinha a ver. Ou então a gente descobrir os gatilhos que são os desencadeantes e fazer acompanhamento. Então, era de tal jeito, agora está tendo 3 crises, uma crise, então a gente consegue observar também a melhora ao longo dos tratamentos que a gente vai fazendo. Sim, eu tenho um card que a Isadora Lopes, que é a minha assessora de marketing, ela fez. Eu vou colocar depois para vocês. É bem bonitinho assim. E tem todos os itens que a gente geralmente fala, né? Eu e o Dr. Alex, a gente teve a mesma formação, então a gente praticamente fala as mesmas coisas, assim, do mesmo jeito, né? No mesmo formato. Então eu vou colocar para vocês darem uma olhada. E daí, vamos falar dos tratamentos, porque eu acho que tem bastante gente aqui com dúvida e perguntando. Certo. Então, assim, quando você falou lá no começo, assim, que quando a dor de cabeça não é muita, a gente não costuma dar um medicamento profilático. Quanto que é muita? Que a gente usa que valor de referência? E daí, se é muita, o que a gente faz? Tá. Então, para todo paciente, tem que receber orientação, né? O que é que não deve fazer, o que é que pode estar piorando as dores de cabeça dele, que precisa fazer atividade física, ter horários regulares para dormir, para acordar, para se alimentar.
e etc. Um montão de coisa que a gente conversa, tá? Então, para todo mundo vale isso. Muitos pacientes, esse número mágico que você está querendo aí, né, existe e ao mesmo tempo não existe, porque é um extremamente controverso, né? Para mim, uma crise no mês atrapalha a minha vida. Então, eu faço isso para os meus pacientes. Não é o que está nos livros. Eu digo para eles, se você tem uma crise no mês e isso te atrapalha, a gente vai tratar essa crise, tá? Como é que a gente vai tratar? Primeiro com orientações, e se está já importante, a gente já entra também com medicações. Mas a gente pode tentar primeiro só as orientações e 2 meses depois, ver se foi suficiente, ver o que é que sobra após as orientações para tratar com remédio. Ou então não, de cara às vezes é muito grave, então é orientações, é remédios e por aí vai, né? O número mágico varia muito. Tem gente que fala em 3 crises no mês. Eu já acho que 3 crises no mês é muita coisa. Para mim é 1, não é 3 crises ao mês, tá? Então, e tem gente que é ainda menos permissivo, né? Mas eu acho que o que interessa é você até conversar com o paciente. Olha, as orientações, por si só, já vão melhorar. Só de você ter vindo no neurologista e o neuro te dizer, não é um tumor, você já vai melhorar alguma coisa. Sim. Seguindo as minhas orientações, você vai melhorar uma outra coisa, né? E aí, a gente pode precisar de remédio também. Então, tem gente que vai dizer que uma dor é uma coisa horrível, que quando ela tem uma dor, é muito. Então, ela quer já tratamento. E ela está certíssima, a gente tem que respeitar e tem que tratar. Eu tive uma das últimas pacientes que eu atendi, ela tinha uma crise no mês, mas que durava 5 dias. E ela não queria tratamento. Ela disse que eu vou fazer o tratamento, as orientações. Aquela pessoa que segue à risca. Está me mandando mensagens aí até agora, dizendo que ainda não teve mais crise. Teve um dia depois da ligação e depois não teve mais. Então, ela é o tipo de pessoa que vai se resolver muito bem apenas com orientações. Pode ser que a vida dela mude, tenha novos problemas e gerem mais crises e ela precise de tratamento, porque afinal de contas ela é uma pessoa portadora de migrânia. Sim. Né? E eu acho que essa conversa é super importante, porque se você só passa o remédio para a pessoa e não conversa com ela, porque ela pode ter os medos, ela pode ter insegurança, ela pode ter um preconceito com esse medicamento. Então, não adianta você só passar o remédio e mandar ela embora para casa. Você tem que perguntar, olha, a minha proposta de tratamento é essa, o que você acha? Então, é isso que você falou, a gente tem que conversar com as pessoas. Acho que é o que a gente só faz, a gente conversa muito com o paciente, porque é importante para tratamento de dor, é fundamental, né? E aí, eu vou fazer mais até uma observação, né? Outra coisa também que a gente tem que levar em consideração é que, às vezes, essa pessoa só tem uma crise de um dia no mês, mas, em compensação, o fato dela ser enxaquecosa deixa ela mais depressiva, ela tem aquelas tonturinhas frequentemente e que podem melhorar com o tratamento. Eu vejo muita gente melhorando com o tratamento também. Pode ter outros sintomas fora de crises que também se beneficiam do tratamento, né? Sim, sim, com certeza. E daí você costuma dar qual medicamento? Assim, se você for prescrever, como que é o tratamento? Como que você faz? Existe um medicamento que é para enxaqueca? Não tem o medicamento que vai ser perfeito para todo mundo, né? Sim. Tipicamente, a gente tem muito isso em medicina, para tudo. Que a gente tem uma doença que tem 20 remédios para tratar. Quando a gente tem uma doença com um remédio, é porque esse remédio é foda. Esse remédio funciona para todo mundo. Mas isso não é o padrão das doenças, né? Enxaqueca é assim, existem várias opções. Tem remédio para pressão que trata enxaqueca, tem remédio que trata de depressão e de ansiedade que trata enxaqueca, tem remédio de epilepsia que trata enxaqueca, na verdade é o que mais tem, né? Então tem muitas opções, então não existe receita de bolo. Eu tenho que conhecer a pessoa, saber se ela dorme bem, se ela dorme mal, se ela é sonolenta demais, se ela tem tendência a engordar, a emagrecer, se ela tem pedra nos rins, se ela tem familiar com glaucoma. Eu tenho que saber um monte de coisa e escolher a melhor opção para ela.
E nessa opção, eu tenho que dizer para ela assim, ó, eu acredito que essa é a melhor opção para você. Mas existe tal, tal e tal efeito colateral que você tem que ficar de olho, que pode ser que isso ocorra, e pode ser que você também nem tenha efeito bom com essa medicação, e a gente vai ter que usar outra opção, e às vezes uma opção que parecia contraindicada para ela, ela se dá super bem. Então, varia muito de pessoa para pessoa. E tem gente que não tem resposta boa, e a gente vai ter que adicionar 2 medicações, ou entrar com medicamentos mais específicos mesmo para enxaqueca. Mas, no geral, a gente trata com essas coisas. Com esses medicamentos. Eu só vou fazer uma pergunta aqui que o André fez. Ele perguntou assim: existe algum protocolo utilizado em pronto-socorro? Porque em cada pronto-socorro a medicação utilizada é diferente. Quase sempre medicamento e analgésico. Eu acho que é mais ou menos isso que o Alex falou. Até no pronto-socorro, a gente precisa saber de vários fatores para poder usar um medicamento. Então, existem algumas opções que podem ser utilizadas e vai variar de caso a caso. Então, acho que é isso, né, Alex? Isso. E essa opção que ele falou é quando eu trato no pronto-socorro um paciente que é uma crise simples, é um tratamento extremamente eficaz. Analgésico, anti-inflamatório e remédio para vômito é o que resolve melhor. Não é para usar corticoide, morfina, opioides, né? Assim, para todo mundo não, porque a enxaqueca ela resolve com esses remédios mais simples mesmos, tá? Agora, protocolos existem. Protocolos de serviços também existem. Existem protocolos de livros, existem protocolos de serviços. Mas o médico que está lá, ele tem autonomia. Ele pode passar para você o que ele quiser. Depende dele também. Então, se ele sabe protocolos, se ele não sabe, se ele está familiarizado ou não, é outros 500 também, né, que a gente tem que levar em consideração. Sim, por isso que eu acho que é importante essa história de diário de crises e tentar evitar a crise, para você não chegar no pronto-socorro e precisar dos medicamentos. Já fizeram essa pergunta e eu vou te fazer sobre um remédio específico para enxaqueca, que são os anticorpos monoclonais. Perguntaram aí pra gente. Existem algumas opções de medicações? Como que é? Existem. Surgiu esse ano agora, né? Derrubei. Chegou ao Brasil. Chegou no Brasil esse ano um negócio chamado anticorpos monoclonais. Na verdade, esse nome é uma classe de medicamentos que tem para diversas doenças, para artrite reumatoide, lúpus, as doenças autoimunes aí tem bastante, tá? E agora surgiu um anticorpo monoclonal que ele vai agir contra um receptor de dor. Então, veja só, ele vai agir no cérebro bloqueando um receptor que está na via da dor. Específico, não é específico apenas para enxaqueca, né? É um mecanismo de dor crônica, na verdade, até. Então, a gente futuramente, muito provavelmente, vai utilizar para outras doenças, outras dores crônicas, tá? Mas é indicado exatamente quando a enxaqueca é crônica. Então, a maioria das enxaquecas a gente vai resolver com remédios mais simples, os que eu já citei. Tem gente que não vai resolver com isso, vai precisar de até 2 remédios, e aí a gente pode usar estratégias para tratar esses pacientes mais difíceis, que o paciente tem mais de 15 crises de dores de cabeça no mês. Então, o paciente tem mais de 15 dores de cabeça no mês, sendo que dessas 15, pelo menos 8 são enxaqueca mesmo. Aí a gente chama isso daqui de enxaqueca crônica. Então, quando é crônica, quando o paciente se enquadra na crônica, a gente pode tratar com os medicamentos que eu falei, mas tem essas opções novas que estão chegando, que são um pouco mais caras, né? Que são os anticorpos monoclonais contra o receptor lá. E existe também a opção de se utilizar a toxina botulínica, tá? Que já é bem conhecida há um pouco mais de tempo do que esses anticorpos que estão chegando esse ano. Chegaram esse ano e já tem 3 marcas no Brasil funcionando. Tá? E a toxina botulínica, que todo mundo conhece aí pelo nome de uma marca, né, na verdade, ela funciona muito bem para enxaqueca crônica. Tão bem, eu fiz residência, a minha última residência, o meu último ano de residência, que é distúrbios do movimento, eu aprendo sobre a aplicação de toxina botulínica. E a gente tinha um ambulatório que a gente aplicava em pacientes com enxaqueca. Aquele paciente que não melhorava, a gente dizia, isso daqui não é enxaqueca, vamos voltar para o diagnóstico, porque o resultado era absurdamente bom. Paciente que usava 3 remédios
sem conseguir controlar, aplicava toxina e parava de usar os 3, ficava 3 meses livres. Aí reaplicava, a cada 3 meses reaplicava. Mas é só lembrar que não é para pé de galinha, não é aplicação Não é, aqui, não é. aqui. A Não sei tratar aplicação é. a beleza, não, a estética Não, não não. é isso. As aplicações, elas são em regiões específicas da cabeça. Então, por É exemplo, tudo daqui para cima. é, Daqui para cima. daqui Então, para aqui, cima, pra trás. É, aqui, isso. aqui atrás, aqui. Então, eu Então, tenho não uma é. paciente que eu falo, não, mas você já tentou Botox? Ah, eu fui, fiz aqui, ó, fiquei bonita. Eu tenho uma paciente que fez isso. Mas não é esse tipo de Botox, né? E nem sempre esse Botox vai ajudar. Então, é o Botox para enxaqueca. É esse tipo A de... toxina botulínica. Ah, desculpa, toxina botulínica, porque a gente não pode fazer propaganda para ninguém aqui. É. Mesmo porque existem outras marcas, é porque acaba consagrando, né? A primeira que Não, escolhe. é como Xerox, né? É como Xerox. Então, todo mundo conhece por Botox. Na verdade, o nome correto do medicamento é toxina botulínica. E Botox é uma marca. É uma Dysport é outra, Xeomin é outra, e aí vai. É, por aí vai. E daí, o que eu queria te perguntar é, quando eu tô com dor de cabeça em casa, posso tomar qualquer remédio que eu quiser? Bom, então, se você está tendo muitas dores de cabeça em casa, você deve, de todo jeito, você deve procurar um neurologista. Primeiro ponto, né? Sim. Se é uma dor muito esporádica, eu não acho ruim. Eu, ex, não acho ruim que o paciente tome uma medicação. Então, quando eu converso com o meu paciente, eu vejo que ele tem uma dor no mês, uma dor a cada 2 meses, então ele pode tomar um analgésico para se livrar mais rápido da dor dele, tá? Então, analgésico, anti-inflamatório, ou aqueles que a gente já conversou, os triptanos e os ergotamínicos, todos esses podem ser usados. Tem protocolos que vai preferir utilizar primeiro os triptanos e os ergotamínicos e depois utilizar os analgésicos. Eu prefiro que use os analgésicos mesmo, porque existe o risco de um risco muito baixo, né, da transformação de uma enxaqueca em um derrame, por causa da vasoconstricção que eles fazem. E também de causar infarto, causar AVC, né? Então é um risco muito baixo, mas existe. Então eu prefiro não orientar dessa forma. Prefiro que tome analgésico inflamatório. Mas se o paciente está tendo muita crise de enxaqueca, procura urgente um neurologista, porque está precisando de outro tipo de tratamento. O tratamento profilático, que é o quê? Tomar remédio todo dia para não ter dor de cabeça. E não, tem dor de cabeça, toma remédio. Tem dor de cabeça, toma remédio. Tem dor de cabeça, toma remédio. Vai acabar levando para aquilo que a gente fala da enxaqueca, a cefaleia crônica diária, né? E assim, a maioria das pessoas que procuram o consultório, isso deve acontecer aqui em Londrina, acontece aqui em Londrina e deve acontecer aí. É muito engraçado, porque eu tô morrendo de frio aqui em Londrina e você tá de camiseta e você morrendo de calor em uma pessoa. É muito engraçado. Mas assim, ó, a maioria das pessoas procuram o pronto-socorro, o neurologista, pensando que a dor de cabeça que elas têm pode ser um tumor, que isso a gente já falou, né? Isso é verdade? Isso é mentira? Isso é mito? Assim, muita gente chega no consultório e fala assim, eu tô com tanta dor de cabeça que eu vim para você requisitar um exame para ver o que é. Na verdade, não é assim que funciona, né? Eu já começa meio ruim comigo quando fala dessa forma, porque parece que eu sou apenas o prescritor do exame, né? Que não precisa de mais nada. Eu falo, não, ó, calma, vamos conversar primeiro, 1 hora de conversa aqui. Com minha 1 hora de conversa, eu vou dizer se você tem dor de cabeça primária, enxaqueca, tensional, qualquer dor de cabeça que é doença mesmo, é a dor de cabeça, ou se você tem uma dor de cabeça secundária. E aí sim a gente vai investigar, tá? Às vezes ocorre de que o paciente tem uma coisinha estranha e eu digo, ó, eu tenho certeza que é primária, que é enxaqueca, mas essa coisinha estranha me obriga a pedir um exame. E aí eu vou lá e solicito. Mas é muito comum os pacientes chegarem. Porque o que acontece? A evolução típica dela é, se eu não trato, ela vai se tornando pior. Então ela vai ficando, ela passa de 1 vez no ano para 1 vez no semestre, para 1 vez a cada 2 meses, para 1 vez por mês, para 1 vez por semana. E depois vai ficar todos os dias.
Então a pessoa pensa, tem alguma coisa crescendo na minha cabeça. Não, na verdade você que não está tratando a doença. Ela está piorando só, entendeu? Então eu converso com o paciente, 98% das vezes eu consigo convencê-lo de que ele realmente só tem a enxaqueca, ele faz o tratamento e ele volta feliz. 2% só acredita se vê um exame de imagem normal. Eu acho que é saudável a gente ceder, às vezes, para um paciente que está muito ansioso porque quer ver um exame e que o exame vai dar normal. Eu solicito. Se ele só vai sossegar assim, eu acabo solicitando. Eu não vou discutir com ele por causa disso, nem perder o paciente por causa disso. Porque se eu não solicitar, o neuroclínico, o neurocirurgião ou o clínico vai solicitar. É que às vezes eu acho que esse exame vai ser, a gente fala que é um exame diagnóstico, para dar o diagnóstico, mas no caso esse exame vai ser terapêutico, né? Porque ele vai ajudar a eu sei que não tem nada. Aí eu falo para ele assim, ó, eu sei que não tem nada. E se tiver, não tem a ver com a sua doença. O que tiver aqui dentro não está causando tua enxaqueca. Tua enxaqueca é enxaqueca e acabou. Aí eu olho lá e tem o quê? Uns pontinhos brancos inespecíficos que não correlaciona com nada no mundo. Aí ele fica, isso daí, doutor, pode ser o quê? Não é nada. Isso aí ocorre de aparecer em algumas pessoas. Eu queria que os radiologistas nem escrevessem isso. Ó, a gente tem um radiologista assistindo a live hoje. Ó, é meu amigo. Por favor, não escreve. Mas acaba que ele... Não, é brincadeira. Eles têm que escrever. Se eles acham alteração, eles têm que escrever. É brincadeira. Mas eu acho que a nossa função é falar para o paciente, explicar que, olha, isso não tem significado clínico, isso não é... Por isso que eu sempre... Eu tenho uma história dessa, Alex. Eu sempre tive enxaqueca, né? E daí, quando eu fiz a primeira vez, me solicitaram uma ressonância, eu tinha microangiopatia. E daí, eu não era médica, eu não entendia nada. Hã? Isso explica muita coisa. Não, brincadeira. Você tem também, tá? Porque enxaquecoso tem. E daí eu abri o exame, e daí eu fui lá e vi. Fiquei desesperada, porque a descrição era infartos e lá. Eu tinha 16 anos. Eu falei, pronto, se eu tô com infarto com 16 anos, pronto, vou morrer. E daí eu fiquei desesperada. Desesperada. Liguei para a secretária do médico, infernizei a vida dela, para ela conseguir um encaixe para mim. Cheguei lá e ele falou, isso não significa nada. Exatamente. Então, assim, a preocupação que a gente tem é que, assim, não é que você não pode olhar o exame, é que não olhe, porque às vezes tem coisa que a gente acha que é importante, tem coisa que a gente acha que não é importante, entendeu? Então, faça o exame e deixe que seu médico faça a interpretação. Ele é interpretado com base em uma história clínica, tá? Então, ele complementa um quebra-cabeça que se montou dentro do consultório. Ele é uma peça de um quebra-cabeça. Então, não adianta você ir no Google olhar, tá? Não adianta você querer aprender daquele exame dentro de uma pesquisa. Se eu fiz uma residência de 3 anos, se o radiologista fez uma residência de 3 anos... É porque precisa estudar muito para poder entender esses quebra-cabeças que existem, tá? Então é aconselhável de jeito nenhum olhar. E se você é médico, pior ainda, não olha. Que é pior ainda. Alex, de novo, a gente extrapolou o tempo. Falta 1 minuto para acabar a live e a gente não conseguiu responder todo mundo. Gente, a gente não vai se estender mais. Vamos fechar assim, Alex, essa live? Você vai fazer outra live ainda sobre cefaleia, aí você perguntas lá, né? Tô anotando tudo aqui, anotei algumas coisas e a gente vai ter uma segunda live sobre essa, uma live sobre dor de cabeça, a gente vai falar sobre cefaleias crônicas, então voltem aqui. Vou fazer já uma publi, dia 14 vai ter uma live lá na doutora Thaís Reis sobre nevralgia do trigêmeo. Então, vocês não percam. E o doutor Alex vai voltar aqui, que vai voltar porque ele amou estar aqui. Tenho certeza.
Eu tenho um foco agora diferente daqui até o final do mês, vou estar focado em outra coisa. Então, estou parando minhas lives por hoje para poder focar no doutorado, que eu vou defender agora no final do mês, né? Sim. Para poder assumir o meu cargo de professor também. Mas eu quero agradecer, viu, Elaine, por mais esse convite. Acho que essa vai ser uma coisa que vai ficar após a pandemia, né? Então a gente Sim. vai fazer mais lives, sim. Depois que passar essas fases aí, vamos continuar fazendo, que eu acho que é muito bacana. A gente se reencontra, a gente conversa sobre coisas que a gente tem muito afinidade em comum, né? Então é muito bacana. Muito obrigado, viu, pelo convite mais uma vez. Um Imagina, abraço. Alex, muito obrigada. Um beijo para todo mundo. A gente tem 10 minutos restantes. Falaram sobre os desencadeantes de crise. Eu vou deixar o panfletinho que a gente fez, tá? E vocês podem mandar perguntas tanto para mim quanto para